Então, retomando, eu estava falando que nós precisamos fazer classificação de risco para atender aqueles pacientes que chegam fora de horários determinados, para que eles não tenham agudizados os seus sofrimentos, né? Para que a gente possa trazer a equidade para o processo de atenção, né? Então, nós não podemos atender uma pessoa que tem dor e deixar ela esperando. Nós atendemos 3 pessoas que, por exemplo, têm algo mais leve, moderado, que só porque chegou antes, né? Então, isso é desumano. Isso vai contra o princípio da equidade no SUS, né? Então, por isso, nós precisamos fazer uma classificação de risco. Essa classificação, então, avaliar riscos e vulnerabilidade, implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário que chega andando, sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de atendimento com maior grau de risco e vulnerabilidade. Por isso, a escuta qualificada é a grande ferramenta que nós, em atenção primária, deveremos lançar mão, tá? Bom, e como fazer isso então? Nós devemos estabelecer protocolos e fluxos internos. Precisamos discutir formas de trabalhar com o paciente que chega com dor, ou as pessoas que chegam com um sofrimento agudo, né? Tem que ter um espaço de escuta, tem que ter a pessoa que escuta, então quem vai escutar, né? Ou utilizar algum protocolo já estabelecido, como o caso, por exemplo, do Manchester, ou nós criarmos os nossos próprios protocolos, tá, gente? Então, o que significa criar esses protocolos? Significa a gente estabelecer, do nosso ponto de vista, de acordo com a particularidade da comunidade, com a epidemiologia local, o que deve ser passado na frente, o que deve ser visto como prioritário, atendido na hora, o que pode ser esperar para o atendimento no turno seguinte, o que pode esperar para o agendamento. Os usuários devem ser, então, classificados conforme o risco de complicação ou sofrimento naquele momento, dessa forma priorizando os casos graves. Uma possibilidade de classificação, por exemplo, utiliza as cores, né? Então, o vermelho é aquilo que é uma emergência. O amarelo é aquilo que pode esperar um pouco, mas deve ser priorizado. O verde é aquilo que pode esperar, mas deve ser atendido no mesmo dia, prioritariamente. E o azul é aquele que pode ser agendado sem maior problema, né? Não esquecer da ambiência dessa escuta do usuário. Um local reservado para escutar esse usuário, um profissional preparado, um ambiente acolhedor para as pessoas que estão aguardando atendimento, são fundamentais no processo de atendimento da demanda espontânea. Então, as perguntas que nós devemos fazer: quem acolhe, né? Qual a proporção que nós devemos reservar para esses atendimentos que chegam da demanda espontânea? Qual é a proporção de atendimentos que eu vou fazer na agenda, de forma programada? Em que horário do dia? Vai ser de manhã, de tarde? Vai ser nos 2 turnos? Vai ser intercalado? Vai ser no início da manhã, no início da tarde? Como fazer? E aí, encaminhando para a discussão, vocês podem pensar, por exemplo, no usuário que chega à unidade de saúde a qualquer momento, né, para agendamento ou atendimento. Por quê? Eu já ouvi muito de usuário: mas dor não tem hora para chegar, né? Não dá para programar a minha dor, não dá para programar a minha diarreia. Então ele deu o problema de saúde, ele vai procurar a unidade de saúde. Então, o ideal é a gente ter um profissional para escutar essa população que chega em todo horário de funcionamento da unidade, seja para encaminhar um fluxo de atendimento imediato, seja para encaminhar um fluxo de agendamento, né? A gente sempre tem que usar da lógica de como nós gostaríamos de ser atendidos quando a gente chegasse na unidade de saúde. Quer dizer, nós gostaríamos de ter só um dia por semana para agendar, nós gostaríamos de esperar 2 meses por uma consulta médica. Então, se nós não gostaríamos daquilo, nós
não podemos esperar que os usuários aceitem e gostem. Nós temos que partir desse pressuposto. Um profissional treinado deve orientar o usuário sobre o processo de trabalho estabelecido, seja para o atendimento, seja para um agendamento. O usuário poderá tirar dúvidas e agendar consultas por e-mail e telefone. Isso já é algo que, enfim, é algo para se refletir. O ideal é que ele tivesse como agendar consulta sem burocracia. Por e-mail, por telefone, presencialmente, mandando o tio, o primo. Esse é o ideal. Como é que a gente pode construir o ideal? Esse é o grande desafio. Será que nós temos uma adequação de equipe? Nós temos profissionais suficientes? Bom, então vamos discutir isso. Vamos discutir como melhorar isso. Mas nós temos que visualizar o ideal. Se tiver uma demanda imediata, o paciente tem que ser orientado a conversar com um profissional treinado e esse profissional treinado estabelecer o risco que aquele usuário apresenta naquele momento. Se é um risco de complicação ou um sofrimento agudo, ele deve ser atendido de forma imediata. Se é um risco relativo, ele pode esperar. Se não há risco, ele pode ser agendado. Conforme o risco de saúde, o usuário será atendido, então, prioritariamente, ou agendado ao longo do dia, ou até 24 horas, ou em uma semana. Isso vai variar de acordo com o serviço. E o que devemos atender, então, em atenção primária? Uma boa unidade de saúde de atenção primária deve ter boa resolutividade. Então, deve assumir as pequenas urgências. Então, é inadmissível que infecções respiratórias sejam mandadas para serviço de emergência. As infecções intestinais, as respiratórias e intestinais sem complicação, são, por exemplo, doenças recorrentes na comunidade e muito tranquilas de atender, não demora o atendimento, não atrapalha e deve ser atendida no local que a pessoa mora. Uma crise de asma leve, uma dor de cabeça, pequenos procedimentos como sutura, perfuração por prego, são coisas, um ouvido entupido, são coisas que devem ser atendidas fora de casa, não há necessidade de ser encaminhado para um serviço de emergência. Isso aí só sobrecarrega o serviço de emergência e o caso grave que chega lá, que aí a gente precisa do serviço de emergência, vai estar sobrecarregado por coisas que poderiam ser atendidas nas unidades de saúde. As unidades de saúde devem estar preparadas para as emergências. Não que lá seja o local de atendimento de emergência, mas que lá é o local que pode ocorrer as emergências. Por exemplo, recentemente eu atendi uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória na minha unidade de saúde, podia ter acontecido. Não é a primeira vez, segundo, terceiro caso, já vi isso acontecendo com muitos colegas. Então, vai chegar as emergências. Nós devemos ter um fluxo estabelecido para quando essas emergências chegarem. E aí, eu queria, antes de encerrar, porque eu quero deixar um tempo maior para o debate, falar um pouquinho da nossa experiência, a experiência que eu tenho no meu local de trabalho. Eu trabalho no centro de saúde aqui em Florianópolis, que é o Centro de Saúde de Saco Grande. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, a gente abre o debate e acho que pode complementar um pouco mais. Então, como que a gente faz na nossa unidade de saúde? Todos os dias da semana, em cada início de turno, são distribuídas 10 senhas para atendimento. Então, 10 senhas de manhã, 10 senhas à tarde. 4 para atendimento médico e 6 para atendimento de enfermagem. A enfermeira, sempre que tem um caso que demande atendimento médico, ela vai discutir com o médico. E aí a gente faz o que a gente chama de interconsulta. Atualmente a gente faz essa interconsulta online, através do Google Talk. Mas isso não é uma realidade da maioria das unidades de saúde. Então antes do Google Talk, nós fazíamos batendo na porta, recadinho embaixo da porta, e discutíamos os casos e eram encaminhados. Então, dessa forma a gente conseguia resolver vários casos de atendimento de demanda espontânea. A agenda médica, ela, mesmo além desses casos de início de turno, ela possui brechas para atendimento de urgências. Esses atendimentos de urgência, eles entram na agenda depois de uma classificação de risco pelo técnico de enfermagem. Em média, o médico realiza 15 atendimentos por turno, sendo 8 de pacientes de demanda espontânea e 7 pacientes previamente agendados. A enfermeira atende 6 pacientes, sendo 10 pacientes, sendo 6 de demanda espontânea e 4 programados. Então, por turno, na nossa unidade de saúde, são atendidos 25 pacientes,
50 por dia, o que dá uma média muito boa de atendimento, né? Os agentes comunitários agendam consultas por telefone entre 8 e 9h30 da manhã. E toda a comunidade tem o nosso telefone através de cartões que nós viabilizamos, nós mesmos, com o nosso dinheiro, mandamos fazer. E ficou muito barato e deu uma cara nova para as equipes. São 6 equipes na minha unidade, então 6 cartões, cada um com uma cor diferente. O técnico de enfermagem então organiza a demanda no início dos turnos, faz a escuta, a classificação de risco, o agendamento e ajuda nessa organização. Então era isso que eu tinha para falar. Gostaria de lembrar a todos também que vai ter um espaço interessante que nós vamos discutir acesso, nós vamos discutir práticas integrativas e complementares e aberto. Apesar de ser um congresso de medicina de família e comunidade, vai ter temas que vão perpassar todos os profissionais da equipe de saúde. Vai ser do dia 26 a 28 de abril de 2012. Vocês podem digitar Terceiro Congresso Brasileiro na internet, vocês vão achar o link, tá? Tem a inscrição, é feita online. Eu queria deixar essa mensagem.